Muito bom. Vamos lá, gente. Vamos lá. Entrando aí, pessoal. Temos esses 2 minutinhos aí até dar 13 horas, né? Vai entrando aí, vai clicando. Convide alguém para participar hoje da nossa live, da nossa ministração aqui nessa escola de fé. Hoje nós vamos ter uma ministração para que serve a unção de Deus. Clica aí, chama alguém aí, põe no aviãozinho, quem tá no Instagram, no Facebook aí, convida alguém, fala assim, vamos assistir essa mensagem, chama alguém aí para você ser abençoado nessa manhã, né? Início de tarde aqui, para quem tá no Brasil, né? Quem tá fora do Brasil, aí são horários distintos, Europa, Japão agora é meia-noite, né? Meia-noite, 1h da manhã, dá mais ou menos certo. Alguns lugares no continente africano, na Europa, agora é tarde, 2h da manhã, então, enfim, não, perdão, são 6 horas de diferença, né? Vai estar início da noite, mas vamos lá, Brasil, clica alguém, convide alguém para estar com a gente aí, porque nós vamos ser muito, mas muito abençoado hoje, muito abençoado. Tenho certeza absoluta, tá queimando aqui no meu coração essa palavra. Então vamos lá. Chamou alguém aí, já clicou alguém para alguém estar junto com a gente aí. Nós vamos, pega uma caneta, um caderno, anota. Essa não é uma live só de fala, de conversa, é um ensino da palavra de Deus. Então, a minha oração nessa live é que Deus te abençoe, nessa ministração, que Deus abra o seu coração, abra o seu entendimento, e que você possa compreender não só a boa, nem agradável, mas a perfeita vontade de Deus para a sua vida, entendendo sempre que Deus é um Deus de começos, um Deus de novas estações. Então, não tem nada que Deus não possa começar novamente uma história na vida de alguém. Não importa em que época da vida que ele chegou, Deus vai começar uma nova história. Por quê? Porque Deus sempre é um Deus geracional, ou seja, Deus sempre está interessado na próxima geração. Não é nova geração, mas próxima geração. Próxima geração é sempre nessa... e quando fala nova geração, está falando de idade. Está falando daqueles que entram dentro do propósito divino com qualquer idade que tem, né? Então, vamos lá. Nós começamos aqui, eu quero ler, começando aqui, ler 2 textos para você. Um que está em Marcos... Evangelho segundo Marcos, né? Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, o versículo 18, parte dele, diz assim, e pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Algumas traduções dizem mal algum, não lhes fará mal algum. E primeira carta de João, capítulo 2, o versículo 20 e o 27. Não vou ler todo o texto, mas vou ler esses 2 versículos. E vós, está falando de você, possuís a unção que vem dos santos, e todos tendes conhecimento. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas com a sua unção, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Que Deus nos abençoe nessa ministração, e que a gente possa compreender mais o que Deus tem para a nossa vida. Queridos, nós falamos na ministração da sexta-feira passada, para que o que é a unção. Na segunda-feira, perdão, nós falamos como atrair essa unção de Deus sobre a sua vida. E hoje eu quero falar, depois de você entender o que é unção, você pode assistir as 2 lives, estão no IGTV, vão estar no YouTube, né? Você que ainda não entrou no nosso canal no YouTube, entra lá,
Irineu Grubert, e você vai ver muita ministração lá, tem bastante ministrações. Então essas duas ministrações já vão estar lá. O que é unção, como atrair a unção. Depois que eu entendo o que é, atraio ela, eu preciso saber para que serve. Para que serve a unção? A unção não serve somente para a gente, de um efeito dela, cair dentro do poder de Deus, chorar, tremer. Ela tem uma função e ela tem operações mais do que isso, né? Então, para que serve a unção de Deus? E nós vamos falar algumas coisas nessa manhã, para que serve a unção de Deus sobre a sua vida, sobre o seu chamado. Então, a primeira coisa que a unção serve na nossa vida é para nos proteger, para nos proteger. E é interessante que a gente precisa entender, esses dois textos que nós lemos, fala que você vai estar em ambiente tóxico, fala assim, você pegará em serpente, e se você beber alguma coisa mortífera, e aqui não está falando só de você tomar veneno chumbinho, tomar veneno de rato, né? Tomar um veneno físico, não. Está falando principalmente das coisas espirituais, daquilo que você bebe e que embebeda a sua alma, que embebeda o seu ser, que dirige o seu ser, o que controla o seu cérebro. Ou seja, o que coordena as suas atividades. Muita gente se embebeda de ensinos incrédulos, E esse texto de Marcos está falando dessa toxicidade, desse tocar. Nós vamos estar envolvidos com uma obra que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra principados, potestades, ou quer dizer, hordas do inferno, coisas infernais, é que nós vamos estar envolvidos contra isso. E esse texto de primeira carta a João, depois vocês podem ler com mais calma e estudar esse texto, está falando de anticristos. Está falando de final dos tempos. Está falando que primeiro o desenho de Deus ele é proporcionado por várias figuras de anticristo. Anticristo é tudo aquilo que se revela ante ou contra Cristo. Ou seja, tudo aquilo que se revela contra as verdades absolutas de um Deus encarnado, um Cristo que encarnou em Jesus. E então, e ele está falando que esse tipo de manifestação de anticristos, ainda que seja personificação, o anticristo vai ser a personificação do diabo, mas ele entrará como um veio ou com uma operação religiosa extraordinária. E a Bíblia diz que ele tem um poder de enganar, e vai enganar, e ele não vai estar lá no mundo, gente, ele vai entrar dentro da igreja, tá aqui o texto. Então é uma coisa tóxica, e por isso que a Bíblia está falando da importância da unção de Deus, Por que vocês acham que denominações inteiras defendem que as pessoas não podem mais ser cheias do Espírito Santo? Porque denominações inteiras defendem que uma pessoa não pode ser cheia do Espírito Santo, não pode falar em língua, que essa promessa já foi em Atos dos Apóstolos, que o desenvolver dos ministérios na igreja não existe mais e que se concentrou figuradamente no ministério pastoral, porque esse ambiente tóxico já veio vindo, essa manifestação de antes, ou seja, de pequenos anticristos, já se desenvolveu e se desenrolou e embebedou teólogos que em parte foram embebedados com uma coisa tóxica, fez mal, matou uma doutrina, matou uma promessa, matou um entendimento. E aqui está dizendo que muita gente pode cair nisso. Mas aí Deus está dizendo assim, você tem uma unção. Deus te deu uma unção que pode proteger você, que pode proteger sua vida. Eu lembro que quando eu me converti dentro de uma igreja extremamente tradicional,
que não entendia a unção do Espírito Santo, negava as operações desse ambiente, não negava a salvação. Mas qualquer manifestação maior do poder de Deus, ela nega. Eu negava, né? E eu nasci nesse ambiente tóxico. E me fez mal. Até que eu descobri que Deus tem uma vida espiritual. E aí eu fui cheio do Espírito Santo e eu fui jogado fora. Como alguém pode ser jogado fora de uma igreja sendo cheio do Espírito Santo? Então, aqui, o João está ensinando que nesse quadro, esse desenho dos últimos dias, um dos veios, ou seja, uma das operações da manifestação do anticristo, é trazer para dentro da igreja ensinamentos que negam eficácias, ou seja, negam soberanias de Jesus. Nega um sacrifício de Jesus na cruz, o que ele conquistou na cruz do Calvário, o direito das promessas que ele estabeleceu, e eles vão negar isso de uma forma bonita, de uma forma parecendo Cristo, porque o anticristo ele quer parecer Cristo, mas ele vai negar a eficácia e a soberania de uma obra redentora conquistada por Jesus, ou por Cristo encarnado em Jesus na cruz do Calvário. E ele diz que você tem uma unção que vai te proteger. Hoje, não adianta alguém me falar que não dá para viver cheio do Espírito Santo. Hoje não adianta colocar uma teologia que ser cheio do Espírito Santo, falar em línguas para a idade dos apóstolos. Por quê? Porque eu tenho uma unção que me protege dessa coisa tóxica, desse ambiente incrédulo, dessa teologia furada, dessa teologia carnal. Não adianta alguém dizer para mim, pastor, mas a operação dos ministérios em Cristo, apóstolo, profeta, isso passou, foi... Não, essa foi uma operação, a Bíblia diz que Deus deu dons aos homens. Então, em Cristo, Deus, essa é uma promessa para a igreja. Então, Deus colocou na igreja, segundo o apóstolo Paulo, na igreja Deus colocou. Então igreja somos nós. Somos igreja quando ela era primitiva, somos igreja contemporânea agora na nossa estação, e seremos igreja amanhã. E depois que nós partirmos desse mundo, se Jesus ainda não arrebatou a igreja, os que vierem serão igreja, estarão embutidos dentro de cada promessa dessa estação. Então, hoje, para mim, essas coisas tóxicas não fazem mais mal. Mas aqui as lives que a gente faz à noite, né, que estão sendo mais maravilhosas, as lives de pergunta, o nosso perguntódromo, né, então eu vejo que muitas pessoas foram afetadas por ensinamentos de que querem inibir uma vida espiritual, mas a Bíblia diz aqui que você tem uma unção, ela vai manifestar dentro do seu interior, que assim não importa o tamanho de uma teologia, o que importa é a presença de Deus, e você pode viver ela. Então, você tem uma unção que te protege. A primeira coisa que a unção serve é para te proteger. Escreve aí, a unção de Deus serve para me proteger. E ela vai te proteger exatamente desse ambiente tóxico. Porque você vai estar num ambiente de pregar o evangelho, saquear pessoas do inferno, orar por enfermos, pessoas que foram cometidos de enfermidade, colocadas às vezes por demônios, e você vai estar na frente dessa batalha. Então existe toxicidade, existe malignidade que pode te atingir, mas aí Deus te protege. Aí sim, aí Deus, quem vai te proteger é Deus, não é você proteger Deus, mas é Deus quem vai proteger você. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, que a unção de Deus, ela nos protege. Aí vale muito, queridos, a questão da oração em línguas. Quando você ora muito em línguas, você vai compreendendo mais isso e cada vez vai manifestando esse entendimento. Quando as pessoas vão ensinar errado a respeito de... Aqui não está falando, nesse versículo 27, que vocês não devem ouvir pessoas, que vocês não devem aprender ensinamento de pessoas. Mas aqui fala de você...
poder discernir o que está sendo ensinado. Você tem uma unção para discernir e para você não absorver coisas que vão te matar, para você não absorver ensinamentos, venenos que vão te tirar de promessas de Deus, de ambientes de Deus. Então, você tem essa unção. A unção que te protege, a unção que está sobre os santos, a unção que está sobre você. O Espírito de Deus está sobre você, o Espírito de Deus está em você. Então Deus vai te proteger, tá bom? Segunda coisa, para que serve a unção de Deus? Não é nessa questão que primeiro é isso, a segunda é um conjunto de coisas que operam em você. A gente classifica porque precisa classificar, né? A unção de Deus vem para você pregar o evangelho. Marcos 16 diz assim, texto que nós estamos lendo bastante, né? Marcos 16, versículo 16, o 15 diz assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, Jesus está dizendo que a gente tem que pregar o evangelho com a unção de Deus. Em Atos 8, diz assim: mas há de vir sobre vós o Espírito Santo, e recebereis poder, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, até os confins do mundo. Então a unção de Deus veio sobre nós para a gente pregar o evangelho. Essa é a função nossa. E, queridos, é uma coisa maravilhosa quando a gente prega o evangelho. Eu lembro que, eu nunca vou esquecer isso, como a gente tem uma unção. Eu sou um pastor, um pregador, um evangelista, então estou sempre dentro de multidões, de um grupo de pessoas falando. Mas aí você pergunta: pastor, mas eu não sou um pastor. E você tem uma unção para pregar para uma pessoa. E se existisse meia pessoa, você teria que pregar para ela. Eu lembro que eu estava indo para uma conferência, o meu escritório no Brasil era na Praça da República, São Paulo. Pensa num ambiente terrível. E eu estava saindo para pregar o evangelho numa conferência do meu escritório. Eu lembro que eu ia tomar um táxi para ir até o aeroporto. E estava carregando caixas com material. E quando eu fui entrar no táxi, eu olhei por cima do táxi, eu vi do outro lado da rua um homem chamado Luizão. Ele era um guardador de carro lá da região, assim, um malandro da região. E eu olhei assim, e Deus falou comigo assim: vai lá e fala de Jesus para ele. Agora. Eu falei: agora eu não posso, Deus, porque agora eu tô indo pro aeroporto, eu vou perder o voo. Quando eu voltar segunda-feira eu faço isso. Mas o Espírito de Deus me constrangeu muito, porque a gente recebeu o poder, queridos, para pregar o evangelho. Descarreguei todas as caixas do táxi, paguei o táxi, né, porque eu havia chamado ele. Pedi para minha secretária pegar uma nova passagem para mim num horário um pouco mais tarde. Eu sabia, paguei seis vezes mais caro, perdi a primeira, paguei a outra. E eu atravessei a rua, cheguei perto do Luizão, cumprimentei ele me conhecia, né? Ele me chamava de missionário. Ô missionário, como é que você tá? Eu falei assim: Luizão, olha, Deus ama você. Deus te ama demais. E aí contei, falei, estava indo para o aeroporto, abandonei o táxi aqui só para vir falar do amor de Deus com você, como Deus ama você. E comecei a falar sobre a eternidade. Eu falei: Luizão, se você partir amanhã, de quem é a sua alma? Para quem você entregou a sua eternidade? Quem você confiou a sua eternidade? E aí ele começou a chorar. E só para terminar esse testemunho, uns 40 minutos depois, estávamos lá, eu e ele, no cordão, sentado na Praça da República em São Paulo, no cordão, sentado, eu estava com as mãos sobre ele, orando, e ele confessando Jesus Cristo como Senhor. Voltei, chamei novamente um táxi, fui para o aeroporto, fiz minha conferência. Voltei na segunda-feira, quando entrei no elevador, o assessorista do elevador falou: pastor,
você sabe quem morreu esse final de semana? E ele falou com tanta veemência, assim, com tanta expressão, que eu pensei, não sei, eu fosse alguém famoso que tinha morrido. E ele disse, eu disse, não sei, eu estava viajando, estava na igreja o final de semana todo, não tive nem tempo de ver notícias. Quem morreu? Aí ele disse, o Luizão, o guardador de carro aí da frente. Aí eu falei, pois é, sexta-feira eu falei com ele, e eu falei sobre a casa dele. O Luizão voltou para casa. O Luizão voltou para o seu lar. Por quê? Porque o Espírito de Deus, ele está sobre nós. Deus nos ungiu para pregar o Evangelho. É importante que a gente, às vezes, desfaça coisas, compromissos, para que pessoas sejam atingidas com o Evangelho, porque essa é a nossa maior função, pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Não é ir só em templos, gastar uma atividade, gastar parte da nossa vida só em atividades religiosas. A Bíblia diz que Deus te ungiu para você pregar o Evangelho. Tem pessoas que têm uma atividade imensa religiosa, mas não pregam para ninguém, não falam para ninguém, não ganham ninguém, não expõem o Evangelho para ninguém. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus está sobre nós. Quando Jesus disse o Espírito de Deus está sobre mim, foi para uma finalidade. Para que serve o poder de Deus? Para que serve a unção? Ela serve para a gente pregar o Evangelho. E a gente tem que ser apaixonado por isso. Quantas vezes você passou por essa experiência, o Espírito de Deus disse para você, vai lá e fala de Jesus para essa pessoa, e aí você não foi. Mas quando você foi, você vê que você começa a abrir a boca e aquela pessoa começa a chorar. Porque ela está com profunda necessidade do Evangelho. As pessoas não têm necessidade, em primeiro lugar, de nada nesse mundo, a não ser do Evangelho. A mais profunda necessidade do ser humano é o Evangelho, é receber a salvação. E você foi ungido, a unção de Deus, ela vem para você, não é para você cantar só, não é para você congregar, mas em primeiro lugar é para você pregar. Deus trouxe uma unção para você pregar o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Eu lembro dos primeiros cultos. Quando eu me converti, eu me senti muito grato a Deus. Eu não tenho palavras para explicar quando eu me converti o que aconteceu. Eu lembro que na noite que eu recebi Jesus como Senhor, eu entrei dentro de uma igreja com depressões profundas, com vontade de não viver mais. E aí um pregador falou a respeito de nascer de novo, de começar uma nova história, novos começos. E eu pensei, meu Deus, sentado naquele banco, mas é meio antagônico isso, porque eu quero terminar com a vida. E esse homem está falando que em Jesus tem um novo começo, uma nova história. Naquela noite, eu recebi Jesus como Senhor. Eu confesso para vocês que eu não dormi aquela noite. Parece que eu não dormi. Sabe quando você tem uma expressão de que você está nas nuvens? Eu me senti tão perdoado, tão amado. Quando o dia veio, parece que a cor do dia, a cor do sol, tudo era diferente, agora era um novo tempo, uma nova estação. Eu me senti tão grato a Deus por Deus ter me salvado. Então eu comecei a pregar o Evangelho e não sabia falar nada de Jesus. Eu lembro que eu era empresário, então eu pegava um dos caminhões da empresa e a gente colocava caixa de som em cima, microfone, mas, meu Deus, a gente não sabia nada. E aí fazia um palco daquele caminhão e íamos nos bairros, e eu pegava o microfone e falava aleluia, glória a Deus, aleluia. Quando um jovem falava aleluia, eu falava glória a Deus. Não sabia falar muita coisa, não compreendia, mas eu tinha um coração latente de paixão, de falar o que aconteceu comigo pode acontecer com outros. E o Espírito de Deus estava me impulsionando, foi para isso que a unção veio.
E a gente viveu milagres extraordinários. Eu lembro que a gente estava pregando um dia, estávamos armando esse caminhão para pregar o evangelho. E aí prepara um enorme de uma tempestade para vir. A gente falou, então vamos guardar as coisas. Falei, vamos pregar com chuva, sem chuva. Éramos inocentes, mas com o coração apaixonado, transbordante. E aí a gente montou aqueles equipamentos e raio, trovão, e começou uma chuva horrível, terrível. E é interessante que onde nós estávamos, chovia ao nosso redor todo. Chovia tanto que corria água por baixo, mas bem certo, como uma redoma, mais ou menos talvez uns 100 metros quadrados, 200, não caía um pingo de água. Era como se o próprio Deus colocasse a mão naquele lugar. E aí as pessoas, por incrível que pareça, vendo aquele milagre, vendo aquela manifestação, elas concorriam para estar ali, naquele lugar. E aquilo tornou o coração delas acessível a Deus, porque então aquela manifestação de Deus que chovendo em todo o redor, chuva torrencial, aonde nós estávamos, Deus permitia que não caísse um pingo de chuva. Então depois de falarmos aleluia do amor de Deus, quando fizemos o apelo, todas aquelas pessoas se converteram, porque foi para isso que Deus nos ungiu, para pregar o evangelho. A primeira coisa é levar o evangelho às pessoas. Foi para isso que Deus ungiu você. Às vezes as pessoas confundem unção para ficar chorando nos cultos. São operações da unção de Deus. Mas, queridos, a gente não pode usar a unção para fazer algo particular, um circo particular, uma brincadeira particular, coisas... Não, a primeira coisa que Deus nos ungiu é para pregar o evangelho. É para levar o evangelho ao coração das pessoas, porque há fome de Deus, há necessidade de Deus. Estamos falando de eternidade. Deus te ungiu para você pregar o evangelho. Então, para que serve o evangelho? A unção, para me proteger, para pregar o evangelho. Para que serve a unção de Deus? Para manifestar a influência de Deus na terra. Marcos capítulo 16, o versículo 20. Ele diz assim, e eles tendo partido pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, para que eu recebo a palavra de Deus? É para pregar o evangelho a toda parte, a todo lugar. O evangelho, a unção de Deus, não é para a gente fazer uma piscina dentro de um templo. Lá é muito bom receber unção, aleluia, mas é para você sair de lá e manifestar essa unção em todos os lugares. Pregar o evangelho de Jesus a todas as pessoas. Quantas pessoas não levam a influência de Deus nos seus bairros, nos lugares mais difíceis? Um dia eu estava indo numa rua e tinha um homem caído. Bem no início da minha conversão, um homem caído no chão, se debatendo, em convulsão. E muitas pessoas ao redor, mas muitas pessoas. E aquele homem estava tendo uma convulsão. E o Espírito de Deus falou para mim, vai lá, expulsa o demônio dele. Mas aí, eu era novo convertido, não sabia dessa expressão de Deus, de manifestar a influência de Deus em lugares. Pensei, na rua não, se fosse lá na igreja, no templo, a gente daria uma resposta para isso. Mas de repente, quando não tinha um crente obediente, que era eu naquele lugar, tinha outro que obedecia. E aí aquela multidão em torno daquele homem se debatendo na rua, parecia um crente. Eu lembro dele, que ele com muita autoridade e simplicidade disse, diabo, eu te repreendo, em nome de Jesus Cristo, saia desse homem, agora. E imediatamente
Aquele homem parou de ranger os dentes, de ter convulsões, levantou o rosto e disse: onde eu estou? E aquele homem disse: você está a um passo do reino de Deus. E ele levou ali publicamente diante daquelas pessoas. Ele é Jesus Cristo. E aí a gente vê como que aquelas pessoas foram marcadas pela influência de Deus naquele lugar. E assim foi com a primeira igreja. A Bíblia diz que se seguia, assim que eles proclamavam o poder, a unção, a oração pelos enfermos, a pregação do evangelho, a influência de Deus ia tocando a sociedade. E Deus ia acrescentando as pessoas à igreja. Queridos, hoje a gente arrumou uma igreja para se esconder da sociedade. A gente arrumou uma igreja de esconderijos, onde pessoas vão e se escondem dentro de templos. E eu não estou aqui pregando contra templos, mas estou pregando exatamente contra a atitude de pessoas que se escondem de templo e que não levam a influência de Deus em lugar nenhum. São crentes detetives, eles não, onde estão, não levam a influência de Deus, não manifestam essa influência. E a Bíblia diz que foi para isso que a unção veio, para a gente manifestar essa influência de Deus aonde a gente está. E a Bíblia diz: e Deus era com eles, assim como Deus será conosco. Que a gente seja uma igreja lembrada, que a gente seja uma igreja que deixa um legado, não uma igreja que criou templos e templos, mas uma igreja que influenciou uma sociedade. A gente vê que nosso país tem 30% ou 40% de pessoas, 60% de pessoas cristãs, ou 70%, né? Nosso país é um país cristão. E aí envolve todas as religiões que de alguma forma dizem professar Cristo. Mas evangélicos, aqueles que se dizem nascido de novo, com mais de 30% da população, isso já era para ter salgado, isso já era para ter arrumado as fontes das águas, isso já era para ter gerado mais influência na sociedade, isso era já para ter tirado essa lei da vantagem que permeia a nossa sociedade, que permeia o coração das pessoas, que tem uma influência satânica desde a fundação do nosso país. E deveria ter proporcionado a influência de Deus para que se mudasse o coração das pessoas. Mas por quê? Porque nós somos uma igreja que somos enorme na quantidade de pessoas, mas fraca, débil na influência. E uma das coisas que a unção vem, querido, sobre a nossa vida é para gerar influência de Deus. Gera influência de Deus aí onde você está, no seu trabalho, no seu escritório, na sua empresa. Gere a influência de Deus. Eu fui um empresário, um comerciante, e minha mãe era envolvida com isso. Minha mãe foi uma mulher muito exemplar. Eu lembro que antes de nós abrirmos, nós tínhamos o maior supermercado da cidade. E ainda escuro, às 6 da manhã, pouco antes de abrir o supermercado, minha mãe fazia um culto. E minha mãe era daquelas pessoas que ela abria o supermercado para fazer um culto às 6 da manhã, 5 e pouco da manhã. E aí fazia fila de gente para entrar assistir esse culto. Eu lembro que algumas vezes, e a minha mãe era daquela mulher que expulsava demônios, falava de um evangelho pleno, de um evangelho aberto, de poder. E eu lembro que as pessoas nesse tempo ainda se podia fumar em lugares fechados, né? E muitas pessoas faziam fila para estar naquele momento de oração. E elas chegavam na porta do estabelecimento e largavam, então, seus cigarros lá, jogavam fora, assim, estavam fumando, quase que por um respeito no coração a Deus. Minha mãe não mandava fazer nada daquilo, mas eles... Então a gente via que era gerando uma influência em Deus, de Deus naquele lugar, no coração das pessoas. O que a gente precisa fazer hoje é gerar influência de Deus aonde a gente está, para mudar a história dessa sociedade. Quando eu vejo crente envolvido em falar mal de governo, em falar de polícia, se eles gastassem mais tempo para falar de Jesus, gerar influência com o seu caráter, com as suas atitudes, com os seus testemunhos, com a unção de Deus, nós teríamos a nação mais transformada.
com certeza absoluta. Então a unção de Deus veio para quê? Para você gerar influência de Deus na terra. Para que serve a unção de Deus? Para curar os enfermos. Marcos 16, 18. Parte B. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Jesus está dizendo, se você se arriscar, se você experimentar impor as mãos sobre os enfermos, eles vão ser curados. Eu lembro que um dia eu estava visitando alguns familiares, e eu estava voltando para a cidade onde eu havia me convertido, e algumas pessoas souberam, né? Eu tinha já desenvolvido o ministério, me tornado de alguma forma conhecido, e eu estava na casa da minha mãe, uma casa pequena, e aí alguém bateu palma na porta da casa. Alguém bateu palma na porta da casa, e minha mãe foi atender e tinha um homem chorando já. E aí minha mãe perguntou o que foi, daí eu saí também fora, ele olhou para mim, ele falou, pastor, eu vim do hospital agora, eu soube que o senhor está aqui. E eu recebi a notícia que é para mim levar minha esposa embora do hospital, porque ela foi desenganada. É para morrer em casa, é para os últimos momentos os familiares poderem se despedir. A medicina não tem mais solução para ela, não tem mais jeito para ela. Aí, é interessante que ele falou, pastor, você vai lá orar com ela? Eu falei, claro, sem sombra de dúvida. Peguei e fomos lá no hospital, ela estava lá, coloquei as mãos sobre ela. A Bíblia diz, se você colocar a mão sobre o enfermo, então o Espírito de Deus vai se manifestar. Foi para isso que a unção veio, para a gente orar pelos enfermos e no nome de Jesus curá-los. E aí eu coloquei as mãos sobre ela, é como se tivesse entrado uma eletricidade naquela mulher. Então, eu nunca vi uma coisa tão extraordinária. Quando eu coloquei as mãos sobre o seu ventre, onde havia sido se alojado um câncer. É como se entrasse aquela mulher que tinha perdido muito sangue, esvaído, estava branca, como parecendo uma vela. Coloquei as mãos e orei, então parece que entrou um poder sobrenatural de Deus. Então pelo seu órgão genital saiu uma coisa caminhando, um troço assim, tipo uma infecção. Era um câncer. E aquela mulher imediatamente foi curada. A cor voltou, ela sentou na cama. A enfermeira entrou no quarto e falou, o que está acontecendo? Ela falou, você não pode sentar. Ela falou, não. E ela levantou na cama de um pulo e falou, eu estou curada. A enfermeira falou, não pode, deita na cama. Aí veio o médico, fizeram o exame, falou, não sei o que aconteceu. Parece que são duas pessoas distintas, uma antes desse momento e agora a outra depois. Porque a Bíblia diz que se a gente impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Foi para isso que Deus chamou você. Impõe as mãos sobre os enfermos. E hoje eu oro sobre a sua vida, para que você manifeste essa operação da unção de Deus. Nós vamos terminar essa live aqui orando com você, querido. Para que você receba essa unção de Deus, receba sobre a sua vida e que você possa operar nessa unção. Meu Deus, olha, eu tinha tanta coisa para falar aqui. Para que você recebe a unção de Deus? Queridos, é um texto que diz em primeira, eu até quero ler, 1 Crônicas, capítulo 29, o versículo 12, porque a unção de Deus, ela vem para gerar riqueza na sua vida também. Quando você entender isso, deixa eu falar aqui. Olha o que diz aqui o texto na oração de Davi. Depois de Davi ter dado uma oferta de 100 toneladas de ouro, isso hoje daria 1,5 trilhão de reais. Quase 1/3 da economia do país.
diz assim: riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, tua mão há unção e poder. Contigo está o engrandecer e toda a força. Agora, pois, ó nosso Deus, graça te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu, Davi estava dizendo, quem sou eu para te dar alguma coisa? Depois de ter dado a maior oferta que alguém já deu na face da terra. Quem sou eu para... E quem é meu povo para que pudéssemos te dar voluntariamente essas coisas, porque tudo vem de ti e das tuas mãos nós ganhamos. Em Êxodo, Deuteronômio 8:17 diz assim: não digas, pois, no teu coração, a minha capacidade e o poder do meu braço é que me fizeram ricos. Antes lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá unção, ou seja, te dá habilidade para adquirir riquezas e para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos seus pais. Queridos, quem nos dá habilidade para adquirir riqueza, eu estou falando aqui com propósito. Nós vamos ter lives, uma série de lives sobre esse assunto, finanças, riquezas, a coisa entendida de forma bíblica. Sabe por que a maioria das pessoas estão aí trabalhando igual burro, dia e noite, e não enriquecem? Estão fazendo na própria força, não estão fazendo na força do Senhor, não estão fazendo na força do Espírito Santo, não estão fazendo com a habilidade de Deus. Quer ver uma coisa? Como você pode prosperar num tempo de pandemia, de coisa ruim como esse? Você quer ver uma coisa como José? A economia de José é uma das mais extraordinárias. Lembra de José no Egito, quando ele deu um conselho para Faraó? E disse: Faraó, das 7 vacas gordas, são 7 vacas, são 7 anos de bonança. Você vai guardar 20%. 20% para 7 anos difíceis, que não vai produzir nada, não haverá chuva em 7 anos. Em 7 anos, o Egito não produziu nada. Em 7 anos, o mundo não produziu. Não estou falando de 60 dias, não estou falando de 90 dias como está hoje. 7 anos. 7 anos. São 80 e tantos meses que não choveu na terra, ninguém produziu nada. E aí eu te pergunto, como é que José prospera com 20% dos tempos? Ele sustenta o mundo. José compra terra para Faraó, nesse tempo enriquece de forma estrondosa, no tempo da crise. Porque é debaixo de uma unção, de um entendimento. Deixa eu dizer uma coisa, com 20% do que você fazia lá nas vacas gordas, Deus pode fazer você prosperar. Mas aí é um entendimento de como você quer obedecer a Deus. Nunca pensa que é você, que é a sua capacidade. Não acorda pela manhã e sai igual um burro de carga, trabalhando sem auxílio de Deus, sem entendimento de Deus, na força da carne, porque aí você vai ter o aspecto de se frustrar, porque você vai querer ganhar dinheiro, não vai saber como reter, não vai saber o propósito disso, não vai ter unção de multiplicação, não vai ter unção de administração. A unção de Deus serve para a gente enriquecer. Eu fico analisando toda vez, queridos, que vem uma crise, é tempo de se reinventar. A crise vem para isso, para você se voltar para Deus, para você voltar para ser abençoado. E eu tinha mais coisas para falar aqui com vocês, mas eu vou terminar falando sobre finanças aqui, depois eu vou orar, porque eu sinto no meu coração, queimando, que algumas pessoas vão receber essa palavra. Eu tenho muitos amigos que hoje são envolvidos com milhões no Evangelho.
Eles não se tornaram ricos para ter uma conta bancária. Eles são ricos com um propósito, com unção de Deus. Você olha para a vida deles e faz a conta matemática, não fecha. Não fecha porque eles são ricos. Não fecha porque eles têm riqueza de milhões. Mas um dia eles entenderam o que eu estou tentando ministrar aqui para essa manhã. Um dia eles entenderam a palavra de Deus sobre a vida deles. Entenderam o propósito de gerar riqueza para se envolver no reino. Eu tenho um amigo meu, ele era muito pobre mesmo. Eu conto o testemunho dele, que ele era tão pobre que até ele fala que o restaurante Saci, o Saci era uma bênção. Porque ele era tão pobre que tinha um restaurante, que pela profunda pobreza que ele vivia, davam uma marmita para ele e ele repartia aquela marmita com a esposa para poder comer. E um dia ele entendeu que Deus poderia prosperar, entendeu esse texto. A unção de Deus, ele se converteu e ele diz, a unção de Deus vem sobre mim para mim prosperar. Hoje, ele é multimilionário. E ele se envolve com milhões no reino de Deus. Tem um propósito, porque ele tem um entendimento seguinte, para que serve a riqueza? Não sou eu. Tudo que eu tenho não é minha capacidade. Olha o que Davi diz. Davi, no versículo 4 desse texto, ele faz uma oferta de 105 toneladas de ouro de Ofir. Gente, sabe o que é 105 toneladas, sendo que 1 grama custa R$350? 105 toneladas seria R$1,5 trilhão de reais. E Davi diz assim, quem sou eu para te dar alguma coisa? Porque tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. Essa foi uma habilidade de Deus sobre a minha vida. Lembra? Vamos recapitular a vida de Davi. Lembra quando Davi começou? Sendo empregado do seu pai, cuidando ovelhas. Um mero pastorzinho de ovelhas. Agora se torna um homem mais rico do mundo, capaz de dar uma oferta de 105 toneladas de ouro e mais um monte de coisa para o templo. O templo é uma figura de Jesus, é uma figura do reino, da obra de Deus. Porque beneficiaria as pessoas lá. Então Davi diz assim, quem sou eu para dizer que isso aqui é uma capacidade minha, mas isso tudo veio do Senhor, o Senhor é que me deu, essa é a finalidade da unção, quando ela nos abençoa, quando Deus vai fazer uma multiplicação em nossa vida. Eu poderia passar aqui o resto do dia contando testemunhos de como Deus nos unge para fazer coisas extraordinárias. Eu lembro que eu estava em São Paulo, meu escritório é lá, e hoje eu me divido entre morar em Santa Catarina, nos Estados Unidos. Terminando esse programa, eu já vou embarcar para os Estados Unidos, as próximas lives nós vamos fazer de lá. Mas eu estava em São Paulo, meu escritório era lá nesse tempo, e eu peguei e fui numa imobiliária, eu estava vendo um apartamento, e aí conversando com o dono da imobiliária, que é de uma família muito rica no Brasil, extremamente rica, e ele estava separando da esposa, e ele começou a conversar comigo dizendo o seguinte, são pessoas ímpias, não conhecem a Deus. Ele estava se queixando muito da esposa dele, que era uma velha, que era chata, ele já era um senhor de idade. E que agora ele estava com uma mulher nova, uma mulher muito bacana, e muito boazuda, segundo o seu linguajar carnal. Eu ouvindo ele. Quando ele terminou de falar, ele disse, puxa, agora eu vou começar, hoje eu estou separando da minha esposa. E aí eu disse para ele, olha, eu não é a minha fé, não é a minha visão de vida, eu acho que família, esposa, essas coisas são importantes, são inseparáveis, é só a morte que destrói esses elos. E eu falei, mas eu vou te dar um conselho para você, e dei um conselho para ele, e disse, olha, você chega para essa sua amante nova aí, e diz assim, a mesma coisa que você está dizendo da sua mulher, você fala para ela, diz assim, olha, eu quebrei, eu fali, eu não tenho mais nada. E aí, falei isso, fui embora. Segunda-feira esse homem me ligou, ele disse, pastor, vem aqui, corre aqui, porque eu preciso falar com você demais, preciso abrir meu coração, desabafar, algo aconteceu comigo esse final de semana.
E aí, cheguei lá na segunda-feira, no final da tarde, ele disse para mim, pastor, olha o que aconteceu. Eu cheguei lá, indo no caminho para casa da minha namorada, e eu lembrei do que você me falou. Eu falei, vou falar isso. Cheguei para ela com um cara meio triste, assim, e disse, olha, meu amor, eu perdi tudo, não tenho mais nada. Aí aquela moça falou para ela, então você perdeu mesmo, você não tem mais nem eu. E aí ele caiu na real, sabe quando cai a ficha, quando cai o encantamento, tudo aquilo que é uma ilusão formada por algo que vem do inferno. E aí ele caiu na real e ele me chamou, ele disse, pastor, que besteira que eu ia fazer. Ia largar um lar, ia largar uma família. E ele falou, pastor, o que eu posso fazer por você? Eu falei, não, eu te aconselhei porque é a minha visão de vida, é o que eu creio, é a minha fé, é onde eu caminho, é onde eu fundamentei a minha alma. E aí ele disse assim, pastor, você está interessado num apartamento, não é isso que você veio aqui? Sim, vim. Aí ele me falou, eu vou te mostrar um apartamento. E ele me mostrou um apartamento no lugar mais caro da cidade, no melhor lugar da cidade, um bairro chamado Itaim Bibi. Quem conhece São Paulo sabe que é o top de São Paulo. Perto, do lado de uma das maiores avenidas, o metro mais caro do Brasil. E ele me mostrou um apartamento com tudo dentro, era o apartamento decorado da empresa, que eles são uma construtora. E ele disse, pastor, esse apartamento te serve? Meu Deus, quando vi aquele apartamento fiquei maravilhado. Mas aí o preço dele era assim totalmente desconectado com a minha realidade. E ele disse assim, pastor, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse apartamento pela metade para você. Eu falei, mesmo assim, ainda está pesado demais para mim. Você imagina uma coisa de R$500 mil vir para 250 mil. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, eu te divido isso em 50 vezes de 5 mil. 5 mil reais. Ainda eu falei, ainda é pesado para mim. Ele falou, não, mas deixa eu dizer algo para vocês. Eu comprei esse apartamento dado, e aí o aluguel que eu aluguei o apartamento era maior do que a prestação que eu pagava. Moral da história. Por causa de um conselho, eu ganhei um apartamento. E depois, mais tarde, 2011, quando houve a quebradeira nos Estados Unidos lá, eu vendi o apartamento no Brasil, o dólar era 1,19. Para vocês terem uma ideia, eu vendi o meu apartamento por R$1 milhão, ou seja, por $1 milhão quase. Queridos, você já parou para pensar que por um conselho Deus me fez entrar na minha mão $1 milhão? E que deu para mim comprar propriedade na América, no Brasil, enfim. Sabe por quê? Por isso que às vezes eu falo com lágrimas, eu e minha esposa conversando, como Deus tem sido bom. E quando a gente vai ofertar, quando a gente vai dar alguma coisa, eu já ganhei apartamento, eu já ofertei casa, eu já ofertei apartamentos. E aí eu sempre digo assim, mas não é eu. Deus, o que nós estamos te dando é o que o Senhor colocou em nossa mão. Foi o Senhor que nos deu, é a unção que o Senhor nos deu. E através do Senhor, essa é uma habilidade divina. E eu quero orar nessa manhã, encerrando essa ministração, estamos quase no meio, quase sem tempo. E que Jesus te abençoe. Você que está ouvindo essa ministração, que Jesus te abençoe, que essa unção opere sobre você, que você seja apaixonado em pregar o evangelho, em gerar a influência de Deus na terra, e então Deus vai te proteger, a unção serve para isso, vai te proteger com riqueza, vai te proteger de coisas tóxicas, de coisas malignas, e eu te abençoo no nome de Jesus, e que mesmo nesse tempo de falta de tantas coisas, você seja abençoado, que Deus multiplique. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas Deus é poderoso. Se Deus sustentou o mundo na época de José com 20% da colheita de um ano bom, dentro do Egito, Deus pode sustentar o mundo com 20% do que você ganha hoje só. Deus pode mudar a sua história. E que essa unção se manifeste, que essas operações da unção se manifestem sobre a sua vida.
Para você que está conosco na live, que vai assistir essa ministração por tantos dias que ela durare, que a unção está sobre ela, que você seja curado, que você receba do céu o milagre de Deus, que as enfermidades saiam dos seus corpos agora, no nome bendito de Jesus, eu te abençoo. Em nome de Jesus. Queridos, que Deus te abençoe. Hoje à noite nós não teremos live porque eu vou estar num voo em direção à América do Norte. E eu queria só falar desse livro. Ó. Você pode pedir ele pelo site mig.org.br. Alguém escreve para mim, tem muita gente escrevendo aí. Ó. Escreve aí para mim, aí no Instagram, tá? www.mig.org.br. Andando no poder de Deus. Que livro, gente, que livro. Você precisa, são 220 páginas aqui de ensinamentos extraordinários aqui, tá? Você pode pedir no nosso site, tem todos os livros nossos, são 8 livros. Todo mês de junho agora você pode comprar, dividir no cartão até 6 vezes, vai pagar sem juro, sem frete, tá? 6 vezes nós mandamos para você, não tem frete, pode ser lá do Pará, de Manaus, de qualquer lugar do Brasil, gente. Vai sem frete para você, tá? Deus te abençoe, um beijão no coração e a gente se vê na sexta-feira. Na quinta-noite eu já tenho uma live com Felipe Vilela. E na sexta-feira de manhã, a nossa escola vai pegar fogo às 13 horas, tá? Beijão no coração, Deus te abençoe.